Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 8, é totalmente doutrinário, é um ensinamento a respeito da justiça de Deus, da justificação efetuada por meio de Jesus Cristo em nosso favor. E esses capítulos que nós vamos ler hoje, amanhã e depois, que é 9, 10 e 11, trata basicamente sobre as promessas de Deus realizadas para a nação de Israel. E aí fala sobre a incredulidade de Israel, fala que Deus não abandonou aquilo que ele prometeu. É interessante nós entendermos essa forma de atuação de Deus, né? Eu sempre falo, é a soberania, o poder sobrenatural de Deus que está acima do nosso entendimento. Ele consegue lidar com todas as coisas ao mesmo tempo e de maneira perfeita. Então, tudo aquilo que ele fez como promessa em relação à nação de Israel, o apóstolo Paulo vem aqui explicando nesses capítulos 9, 10 e 11 que Deus não mentiu. Deus não abandonou o que ele prometeu. Ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, ele cumpre. E aí aqui nesse capítulo 9 fala basicamente sobre a incredulidade de Israel. Eles buscavam uma justiça, uma justificação por meio da obediência à lei e eles não conseguiram alcançar. É exatamente o que finaliza o capítulo 9 e é o que eu quero compartilhar com os irmãos, o devocional que eu quero compartilhar com os irmãos, que está ali nos versículos 30 até o 33, que está escrito assim: O que diremos então? Os gentios, aqui gentios, amados, é aqueles que não são judeus, que não são israelitas. O que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amados, a conclusão aqui do capítulo 9, o apóstolo Paulo escreve falando sobre a soberania de Deus, sobre a incredulidade de Israel, aqui em todo o capítulo 9, e ele conclui: depois disso tudo, o que nós vamos dizer? Que aqueles que não são a nação de Israel, ou seja, os gentios, eles não buscavam justiça. Porém, eles obtiveram, eles alcançaram essa justiça, mas uma justiça que vem da fé. Não vem da confiança em si mesmo, não vem de obras, mas provém da fé. Já Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, eles achavam que seriam justificados pela obediência à lei, não conseguiu alcançar a justiça de Deus. E por que não conseguiu? Porque eles não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Amados, Jesus, a palavra nos coloca, nos apresenta Jesus como sendo uma pedra de tropeço. E por que ele é uma pedra de tropeço? Porque aquele que não deposita sua confiança nele tropeça e cai e é envergonhado. Mas todo aquele que deposita a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus, que é a pedra angular, esse jamais será envergonhado. É o que a palavra fala, é o que o apóstolo Paulo utiliza essa citação de Isaías para poder esclarecer. Jesus era a pedra angular que foi colocada para que Israel cresce, depositasse a sua confiança, mas acabou se tornando uma pedra de tropeço. Por quê? Porque eles não confiaram, eles não depositaram a sua fé em Jesus, continuaram acreditando nas suas próprias obras,
quiseram alcançar a justiça de Deus, que só pode ser alcançada por meio da fé na suficiência da obra de Cristo, eles quiseram alcançar por meio da sua obediência à lei. E por isso eles tropeçaram. E olha o que a palavra diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Amados, todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança em nós mesmos, achando que é por causa das nossas obras, todas as vezes que nós fazemos isso, nós caímos, nós tropeçamos. Agora, todas as vezes que nós confiamos, ou seja, depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós não vamos ser envergonhados, não vamos cair, não vamos tropeçar. Tem um versículo, um texto que está lá em Provérbios capítulo 3, os versículos 5 e 6, depois você lê com atenção, eu nem vou ler aqui, só vou mencioná-lo aqui com os irmãos. Diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ali no versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amados, quando nós confiamos, ou seja, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa estabilidade, quando nós depositamos tudo isso no Senhor, quando ficamos despreocupados, por quê? Porque confiamos em Cristo Jesus. Quando nós não queremos nos apoiar, ou seja, ter como suporte, como sustentação da nossa vida, o nosso próprio entendimento. Depois você lê Provérbios 3, 5 e 6. Quando nós rejeitamos isso, não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas reconhecemos, ou seja, descobrimos, discernimos, conseguimos compreender Deus em todos os nossos caminhos, aí sim, ele vem e ele vai o quê? Endireitando todas as nossas veredas. Tudo aquilo que está meio torto na nossa vida, o Senhor mesmo vai endireitando. Mas como que isso acontece? O princípio, o início lá de Provérbios 3, 5 é: confie no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, a confiança. Por isso que aqui no final do versículo 33 diz: aquele que em Cristo Jesus, falando dessa rocha que é Cristo Jesus, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Não vai tropeçar, não vai cair. Por quê? Porque deposita a sua confiança em Cristo Jesus. Amados, nós podemos trazer esse aprendizado para a nossa vida. Que eu e você não sejamos como Israel. Israel, como nação, começou a acreditar em si, na sua própria capacidade, se vangloriar, se engrandecer em si mesmo e não em Deus. E por causa disso, eles tropeçaram, porque eles não depositaram a sua confiança em Deus, mas começaram a acreditar na sua própria capacidade. Que eu e você não sejamos assim. Que eu e você possamos desenvolver a nossa salvação, como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Nós já fomos justificados por Cristo Jesus. Nós já aprendemos isso. Lendo os capítulos 1 ao 8, nós entendemos claramente que em Cristo Jesus não há mais condenação para nós. Jesus Cristo efetuou uma obra completa de justificação. Por causa da obra de Cristo, nós somos completamente perdoados e justificados, aceitos por Deus, reconciliados com Deus, temos livre acesso a Deus, temos paz com Deus. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz, porque Deus não é nosso inimigo, pelo contrário, ele nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus por causa da nossa natureza caída, mas Deus nos reconciliou por causa da obra completa de Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver a partir dessa obra completa em confiança.
de fato desenvolvendo a nossa salvação nesse fundamento, que é a confiança, a fé na suficiência de Cristo Jesus em cada detalhe da nossa vida, em cada esfera da nossa vida, que eu e você possamos crer plenamente que é Cristo Jesus quem nos justificou, quem nos perdoou, quem nos salvou e quem está trabalhando em nós dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, nos transformando. Amados, a nossa caminhada precisa ser assim, de completa confiança. Todas as vezes que nós começamos a achar que somos nós, o poder vem de nós mesmos, é o nosso jejum, é a nossa oração, é o nosso poder, é porque eu leio a Bíblia, é porque eu oro. Não estou falando que essas práticas espirituais não devem existir, pelo contrário. Vocês sabem muito bem o quanto eu encorajo os meus irmãos a manterem uma vida de intimidade com Deus. Mas o que eu estou falando aqui é sobre a nossa confiança. Nós não podemos confiar em nós mesmos, não é a nossa fé, não é porque nós realizamos algo, mas é porque Cristo está atuando em nós. É porque a semente divina foi plantada em nós, depositada em nós e está se desenvolvendo. Nós somos colaboradores, é diferente. Nós somos colaboradores, cooperadores de Deus. E como que nós cooperamos, colaboramos? Nos rendendo a Deus, dedicando tempo com o estudo da palavra, em oração, em louvor, ficando muitas vezes em silêncio, em quietude, para ouvir a voz de Deus nos direcionando, porque Deus ama falar conosco, mas muitas vezes o nosso agito, e eu não falo só sobre agito exterior, amados, mas o nosso agito interior, nós estamos tão alvoroçados dentro do nosso coração, tão preocupados com todas as coisas, que nós não conseguimos ouvir a Deus, não conseguimos ouvir a direção de Deus. Então eu quero encorajar você, para que eu e você vivamos uma vida de fé, de confiança no Senhor, que nós possamos aprender com tudo o que nós lemos na palavra a respeito de Israel. Eles negligenciaram essa vida de fé, eles começaram a depositar a confiança em si mesmo. E todas as vezes, amados, que nós depositamos a confiança em nós mesmos, nós nos rebelamos contra Deus. Nós começamos a viver do nosso jeito. E o nosso jeito, quando eu falo nosso jeito, é o jeito da natureza caída. Porque se for do jeito do Espírito, aí sim, está do jeito de Deus. Mas quando é do jeito da natureza caída, quando confiamos na carne, quando confiamos em nós mesmos, as nossas atitudes se tornam atitudes inimigas de Deus, porque a palavra fala isso. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. E todas as vezes que nós confiamos em nós, na nossa própria capacidade, nós estamos agindo conforme a sabedoria do mundo. O mundo crê assim, que o mundo é antropocêntrico, é o homem no centro. Tem uma vertente aí da filosofia que diz que nós somos o próprio Deus dentro de nós e nós temos que descobrir esse Deus. Não, é Jesus Cristo que é Deus. É Ele que foi depositado em nós e nós precisamos aprender a conhecê-lo e a confiar nele, a depositar a nossa confiança nele. Porque quando depositamos a nossa confiança nele, jamais seremos envergonhados, jamais vamos tropeçar ou cair. Aqui quando fala sobre tropeçar ou cair, amados, eu não estou falando que nunca mais erraremos. Estou falando que não vamos permanecer prostrados, agindo conforme a natureza humana meramente. Mas vamos agir conforme a natureza espiritual que Deus nos deu. Então, o encorajamento de hoje para nós é que eu e você aprendamos com essas escrituras, que nós possamos nos render a Deus. Sabe, que hoje eu e você possamos reconhecer, Senhor, tudo que nós recebemos, essa vida gloriosa, a justificação extraordinária que o Senhor conquistou para nós, foi o Senhor quem fez. Nós recebemos tudo isso pela fé. Obrigada, Senhor. Nos ajuda a não cairmos da fé, a não tropeçarmos na pedra de tropeço. Pelo contrário, nos ajuda a desenvolver essa salvação, essa justificação que o Senhor mesmo conquistou para nós com temor e tremor. Ou seja, o
que é desenvolver a salvação, como está lá em Filipenses capítulo 2? É nós dependermos de Cristo. Termos a certeza que não é pela nossa própria capacidade, mas é pelo poder sobrenatural que vem de Deus. É Ele que nos capacita a vencer, é Ele que nos capacita a fazer a vontade dEle, é Ele. O poder e a capacitação vem dEle. Nós, como colaboradores, vamos nos rendendo, vamos deixando, permitindo que Deus atue. E nós fazemos isso em confiança na suficiência de Cristo Jesus, tendo tempo com a palavra, tendo tempo de oração. Isso é confiar em Deus, amados. Como eu sempre falo, ao invés de ficarmos 1 hora ruminando sobre o problema que estamos enfrentando e aí fica ali 1 hora pensando sobre o problema, de repente já está estressado, irado, irritado, de mau humor, xingando todo mundo, murmurando, que eu e você possamos ficar essa 1 hora que nós despendemos ali em reclamação, em murmuração interior, ruminando o problema, que nós possamos despender esse tempo em adoração a Deus, em confiança a Deus, declarando palavras de vida e de confiança. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, e eu sei que até mesmo os desertos da minha vida servem para me alinhar, para me colocar, para endireitar o meu caminho. Pai, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor está atuando em todas as coisas para o meu bem. Mas a gente precisa aprender a viver assim. E é essa a vida de confiança. Por isso que a palavra fala que todo aquele que confia em Jesus Cristo jamais será envergonhado. Que eu e você possamos viver assim, desenvolver a nossa vida dessa maneira, em completa rendição e confiança a Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda e nos ensina a andarmos em fé todos os dias da nossa vida. Em fé na suficiência de Cristo Jesus. Quando os problemas vierem, quando as situações ruins aparecerem, que eu e os meus irmãos não nos apoiemos em nosso próprio entendimento, não confiemos em nós mesmos, em nossas próprias obras para nos justificar, para tentar resolver as situações, mas que nós possamos confiar de todo o nosso coração em Ti, Jesus, sabendo que o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor vai nos moldando, vai endireitando os nossos caminhos. O Senhor, enquanto confiamos em Ti, enquanto oramos, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto estudamos a Tua palavra, enquanto confiamos no Senhor, o Senhor trabalha em nosso favor. Que eu e os meus irmãos entendamos essa vida pela fé e que ao invés de ficarmos ali preocupados, angustiados, nós possamos liberar palavras de fé, palavras de esperança, palavras de confiança na atuação do Senhor sobre a nossa vida, porque os seus planos, Pai, para nós são bons planos, são planos de paz, planos de esperança, planos de um bom futuro para nós. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, que possamos compreender que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Por isso que eu e os meus irmãos possamos desenvolver uma vida de completa confiança em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.